O Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Marechal Cândido Rondon comemora nesse dia 19 de agosto 59 anos de fundação. No ano de 1966, o então prefeito Werner Vander cria essa autarquia para o fornecimento de água potável aos moradores da cidade de Marechal Cândido Rondon. Nós vamos conversar com o Fábio Hegelmeier, ele que é o diretor-presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgotos, falando exatamente sobre essa autarquia e seus propósitos para com o Marechal Cândido Rondon. Fábio, fale-nos um pouco mais sobre como está o SAI hoje, 59 anos após ser criado. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Feliz, né? Um dia muito especial hoje, 59 anos de existência do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, uma data muito importante, muitas obras, muito trabalho diariamente aqui, né? Quero dizer que nós temos muito a agradecer quem iniciou lá no começo, né? E aqueles que conduziram até aqui, né? Nós temos que agradecer essas pessoas que passaram por aqui já, todos deram a sua contribuição. E a gente tem o compromisso, né, de continuar fazendo o melhor para o nosso município, né? Nós todos que somos munícipes aqui, então nós temos a obrigação, o dever, né, assim como o prefeito Bach sempre nos orienta, né, para que a gente faça o melhor para o nosso município. E o SAI não é diferente disso, João. A gente sempre tem feito aquilo que é o melhor para o nosso município. Nós temos, como eu disse anteriormente, obras muito importantes que estão em andamento, né? Até o final do ano nós queremos que essas obras já estejam finalizadas e que possam, então, de forma muito efetiva, né, melhorar principalmente o abastecimento de água para a nossa população, ou seja, trazer mais água, né, para a nossa população, para que a gente tenha um pouquinho mais de tranquilidade, né, que a gente possa distribuir ela de uma maneira mais homogênea e que não falte mais água nas torneiras das residências. E claro, temos outros trabalhos também, né, sempre pensando também na questão do esgoto, dos efluentes, né, também é um trabalho que o SAI tem que realizar, né, e a gente tem muito investido nisso, né, principalmente as questões ambientais que envolvem tudo. Então nós contratamos uma consultoria, temos, né, o reconhecimento do trabalho que a gente tem feito, né, então isso é muito importante. Nós fomos agraciados em Caldas Novas, Goiás, esse ano já com reconhecimento, né, por sermos um dos poucos municípios no Brasil que já tem o abastecimento na área rural, abastecimento de água na área rural, né, isso é muito importante. Hoje todas as pessoas do nosso município têm água, né, na sua torneira, a mesma qualidade que nós temos aqui na cidade, também a gente consegue distribuir no interior. Então isso são ações que vieram ao longo do tempo já, né, são ações muito positivas e que é motivo de orgulho para o nosso município, né? E o nosso compromisso, né, da gestão Baques e Sauer é continuar evoluindo, continuar fazendo com que essa autarquia no nosso município continue sendo referência tanto aqui para a região, para o estado do Paraná, inclusive para o Brasil. Então nós temos hoje um dia muito feliz, né, de poder trazer essas notícias, poder continuar falando sobre os avanços que nós temos feito e principalmente, sempre quem é o maior beneficiado é o município de Marechal Cândido Rondon. Fábio, vamos lembrar um pouco da história do SAI, né? O SAI, então, iniciou para prover o abastecimento de água potável na cidade de Marechal Cândido Rondon, em 1966. Como passo seguinte, ele implantou esse sistema também nos distritos de Marechal Cândido Rondon, e vale lembrar que esse distrito na época também era Quatro Pontes, Pato Bragado, Entre Rios e Mercedes, e hoje está no interior, abastecendo as linhas dos agricultores, as linhas de moradores do interior do município. Então fale da importância do SAI, que também contribuiu para que os municípios vizinhos que se desmembraram de Marechal Cândido Rondon pudessem ter água potável. Muito bem lembrado, João. Quando esses municípios, eles, como muito bem colocado, eles eram distritos, a partir do momento que eles se emanciparam, né, toda a estrutura que ali havia de abastecimento foi passada para os municípios. Ou seja, Marechal Cândido Rondon deixou com que as estruturas desses municípios, que a gente chama da Grande Marechal, esses municípios que tu citou, eles já têm então uma estrutura, né? Foi possível que os prefeitos que desde então assumiram pudessem, né, dar continuidade e, claro, já avançaram também, né? Então, desde lá de trás, como foi muito bem colocado, né, na gestão do Werner Vander, né? Então nós tivemos todo esse histórico, né, que o nosso município ele era muito maior, então já as dificuldades para a época também eram com certeza muito grandes, mas de maneira muito assertiva,
né, foram tomadas decisões importantes já naquela época, né? Então esses municípios aí que foram citados, né, eles já vieram com essa estrutura já praticamente pronta, né? Só foi dado continuidade. E para nós, ou seja, para nós é motivo de orgulho, né? Porque inclusive os municípios ainda nos procuram para que a gente possa auxiliar eles de alguma maneira. Como o SAIDI tem uma expertise maior, uma estrutura maior que os municípios, nós inclusive recebemos visita deles, trocamos experiências, informações, né? Eu acho que isso é válido dentro dos sistemas de saneamento, né? A gente precisa nos ajudar, né? A gente compartilha das mesmas dificuldades e muitas vezes também pode partilhar dos mesmos benefícios, né? Então é constante, né, essa evolução e essa troca de informações que existe hoje entre Marechal Cândido Rondon e os municípios vizinhos, né? Através, claro, lá de trás, quando o SAI iniciou os trabalhos, né, abrangendo esses municípios e que hoje eles já caminham sozinhos, né, já têm os sistemas deles, não são sistemas autônomos como nós temos aqui, eles são departamentos dentro das secretarias, né, mas que também, de igual forma, têm atendido as populações daquelas localidades. Fábio, hoje, em termos de Marechal Cândido Rondon especificamente, tem alguma residência que não tem o sistema de abastecimento público de água? Não, não. Hoje nós temos 100%. Tanto cidade quanto no interior. Tanto na cidade quanto no interior. Até o que nós, a época, quando se implantou as linhas rurais, não era obrigatório, né? Foram implantadas as linhas e ficou facultativo para que as pessoas, então, se conectassem, se quisessem ter água. À época, muitos não quiseram porque tinham a sua fonte, tinham lá o seu poço, mas nos últimos anos a gente tem percebido que nós tivemos muito déficit hídrico, então acaba que as pessoas vêm procurar o SAI, né, principalmente no interior, para que sim possam ter a sua ligação de água lá também. Então hoje praticamente todas as residências que à época ainda não estavam interligadas, hoje já estão ligadas, né, porque aumentou muito a demanda, né. A agricultura no nosso município ela é muito forte, agricultura, agropecuária, então essa cadeia ela consome muita água. E obviamente consumindo mais água, né, acaba que aquela água superficial ela acaba diminuindo. Então os poços profundos, poços artesianos, eles também aumentaram uma quantidade maior. Então hoje, né, para uma residência ter a sua água, ou ela vai ter que ter um poço profundo, ou então ele vai ter que estar conectado à rede de abastecimento público, que é o caso que o SAI oferece hoje. Lembrando que as redes de abastecimento no interior eles são dimensionados, foram sempre e serão dimensionados para abastecimento público humano, nunca para abastecimento para agropecuária ou qualquer atividade particular. Então elas sempre são dimensionadas para atendimento público, né, para as pessoas, né. E quantas mil ligações o SAI mantém em Marechal Cândido Rondon? Somados distritos, as linhas rurais e a sede administrativa, né, nós temos aí mais de 22 mil ligações. Isso especificamente de água potável? Isso, exatamente. Todas elas com água potável, né, fazendo monitoramento. O mesmo monitoramento que a gente faz aqui na cidade também é feito no interior. São feitas coletas diárias. Então a gente tem um controle muito grande e muito rígido quanto a isso, né? Até porque o Ministério da Saúde é extremamente cauteloso e muito rígido. E isso é muito positivo porque nós temos que ter todo esse cuidado, né? A água ela precisa ter uma qualidade mínima para que a gente possa poder dispor ela à população, né? E obviamente que o SAI tem uma responsabilidade muito grande, afinal de contas, né, se a gente distribuir uma água de má qualidade, a gente vai causar um problema de saúde pública. Então a obrigação nossa é sim dispor de uma água de excelente qualidade. Nós temos hoje até no nosso, né, na nossa missão prestar serviço de saneamento com qualidade. Então eu vejo que o SAI está muito bem servido, nós temos um laboratório com técnicos altamente qualificados, né? Esse ano a gente investiu também em novos servidores, né? Foram contratados novos servidores até para atender a demanda crescente que o município tem. Então o SAI está expandindo, o município vem crescendo e o SAI também tem que acompanhar esse crescimento. Qual o percentual de Marechal Cândido Rondon, da cidade de Marechal Cândido Rondon, que já é coberta pela rede de esgotos? O saneamento básico, João, é até bem importante colocar isso. O saneamento básico, na verdade, ele envolve os 4 eixos, que é água, esgoto, drenagem pluvial e resíduos sólidos, né? Nós trabalhamos com 2, que é água e esgoto. Hoje, como foi mencionado, a água a gente já tem 100% e o esgoto nós estamos com 42,8% de rede coletora de esgoto. Nós temos um desafio muito grande, né? O próprio marco regulatório do saneamento, né? A Lei 14.026/2020, ela prevê que até 2033 a gente tem que atingir pelo menos 90% de cobertura de rede coletora. É um desafio muito grande porque hoje a gente teria que ter recurso na ordem de 130 milhões de reais para conseguir concluir todo o atendimento de esgotamento sanitário na área urbana. E é um recurso que hoje o município não tem, né? Então nós temos essa
digamos, esse desafio para a gente poder superar. Existem já algumas tratativas que a gente já está vendo algumas alternativas junto ao órgão regulador do Estado do Paraná, né, o nosso Orcispar, e também a gente está já analisando alguns modelos que a Sanepar implantou. Então, isso tudo nós vamos amadurecer melhor, vamos avaliar melhor as condições e vamos apresentar para o nosso chefe maior, que é o nosso prefeito, né, para que ele, juntamente com nós, a gente possa decidir de que maneira a gente possa tratar esses assuntos. Fábio, os novos loteamentos que surgem no entorno da cidade, eles se tornam um gargalo para o SAI? Não, de maneira nenhuma, até porque a gente já, os loteadores eles entregam já com a infraestrutura completa, né? Então, quando os projetos vêm para a nossa área de engenharia, a nossa equipe avalia muito bem já se está bem dimensionado, se a gente consegue atender. Então, a gente já também vai se preparando, conforme vai entrando esses projetos, a gente já se prepara também com a questão da distribuição, de poder aumentar a demanda e poder atender, né? Hoje já é obrigatório por lei, né, que os loteadores eles têm que colocar rede de água e também a rede coletora de esgoto. Então até é um ponto positivo, né? Porque antigamente não se fazia, hoje já é obrigatório, então acredito que seja muito tranquilo para nós, né? O município ele precisa avançar, precisa expandir e o SAI com certeza vai estar fazendo frente a todos esses desafios aí. Vamos falar sobre captação de água, que é um grande desafio, né? Nós passamos nos últimos anos com algumas dificuldades hídricas em função da carência de chuvas e o SAI foi buscando alternativas. Construiu a primeira ETA na linha Guarani e agora está construindo a sua segunda ETA próximo da linha Guarani. Então quem está indo para o distrito de Margarida, saindo da cidade de Rondon, olhando à direita já vai ver a estrutura que o SAI está construindo próximo dessa segunda estação. João, com relação ao abastecimento de água, uma ótima pergunta. Realmente, nós estamos com a obra bem adiantada, como foi mencionado, né? E a gente tem uma preocupação muito grande de fazer com que essa água ela possa ser distribuída, né? O projeto inicial ele previu que a gente vai trazer essa água de lá do Arroio Fundo até no Boa Vista. Então, vai demandar, né, vai resolver, digamos, a situação de um gargalo nosso, que é a situação do loteamento lá do bairro Boa Vista, que é um dos nossos principais bairros que tem expandido muito e que tem uma dificuldade grande na questão do abastecimento. Então, a gente vai sanar isso já, colocando a ETA em operação. O nosso próximo desafio é fazer com que a gente consiga trazer, além de lá, além do Boa Vista, a gente possa também distribuir essa água para o restante do nosso município. Então, eu já determinei para a nossa equipe de engenharia, eles já estão trabalhando no projeto, para que a gente, após a gente finalizar a obra lá, a gente já vai conseguir trazer essa água também para o reservatório lá do Parque de Exposições, que é o nosso maior reservatório de 4 milhões de litros. E dessa maneira a gente consegue distribuir para toda a cidade. Então, a gente consegue atender as 3 regiões que nós temos, inclusive as indústrias também. Então, o nosso desafio para o ano que vem é fazer com que a gente traga essa água, né? Esse ano a gente vai trazer essa água, finalizar essa obra trazendo água até o Boa Vista e o ano que vem trazer do Boa Vista, então, para o reservatório que está lá no Parque de Exposições e ali a gente consegue distribuir, né? Paralelo a isso, João, a gente sabe que a água superficial ela é muito vulnerável. A gente tem uma preocupação ambiental muito grande com toda a microbacia do Rio Arroio Fundo, então a gente já tem alguns trabalhos que a gente está desenvolvendo lá em parceria com a universidade, a Cimacar, Instituto Água e Terra, Itaipu, né, para que a gente possa melhorar as condições do próprio rio, né? Então a gente pretende, dentro dos próximos anos, aí, implantar um programa de serviços ambientais para que a gente possa, inclusive, melhorar as condições da qualidade e de quantidade de água. É um trabalho a longo prazo, mas que precisa ser iniciado. A gente já também está projetando para o ano que vem um novo estudo, né, que vai prever principalmente a questão de novos mananciais. Porque como o município ele vai crescendo, a gente também precisa expandir, né, a questão de ter outras fontes. Então a gente já fez um contato com a Universidade Federal do Paraná, a gente já está trabalhando para isso, porque novamente a ideia do SAI é trabalhar com águas subterrâneas. Até porque se você for analisar a distribuição da água doce no planeta, 96% da água é subterrânea e apenas 4% é superficial. Então, nós temos que encontrar outras soluções e eu penso que é possível encontrar outras soluções, principalmente dentro do nosso município ainda. Acredito que existam locais que possam ser explorados, principalmente os nossos aquíferos, né? Tanto o aquífero Serra Geral, quanto o próprio Guarani, a gente tem algumas dificuldades,
Mas o aquífero Serra Geral, a gente só precisa descobrir onde estão os melhores locais para que a gente possa fazer a perfuração mais assertiva, né? Quando entrou a crise hídrica, nós perfuramos vários poços e esses poços deram seco. Então, eu entendo que a gente precisa ter mais estudos, um embasamento técnico melhor para que a gente seja mais assertivo, né, e não desperdice recurso público, principalmente, né, perfurando poços em locais que não estejam propícios a ter água, né? Então, essa é a nossa principal desafio com relação ao abastecimento de água para os próximos anos. E como fazer para exatamente encontrar o ponto certo? Nós damos algumas referências. Nós temos o Botucatu, que está a mais ou menos 1.000 metros de profundidade, mas que é extremamente salobre, né? Mas como localizar o aquífero certo para que nós tenhamos essa quantidade de água suficiente para abastecer de forma água subterrânea a nossa comunidade? O aquífero Guarani, Botucatu, ele é o mesmo, na verdade. Existem só a diferença de nomenclatura, mas é o mesmo aquífero, né? E como tu bem disse, João, ele é um aquífero, aliás, extremamente profundo, né? E muito bem colocado, a água dele é extremamente salobre, né? Hoje o aquífero que abastece nós é o aquífero Serra Geral, que é um aquífero que está mais superficial. Então, ele é um aquífero fraturado, que a gente chama, ou seja, um aquífero que tem recarga, né? O aquífero Guarani é um aquífero confinado, ou seja, uma água que está lá há milhões e milhões de anos. Então, essa é a diferença principalmente com relação à qualidade da água, né? E a gente saber identificar onde estão os locais é muito importante. A gente precisa entender no nosso município onde estão principalmente os pontos de recarga do nosso aquífero Serra Geral. A gente identificando esses pontos, a gente consegue fazer uma análise melhor, quais seriam os locais mais adequados. A Itaipu tem um projeto em parceria com a Universidade Federal, que se chama Projeto Hidrosfera, que já vem acontecendo há 8 anos. E dentre 35 poços que são monitorados, nós temos 3 aqui em Marechal Cândido Rondon. Então, nós já temos uma base de dados, né, que é utilizada e que possivelmente vai ser utilizada nesse sentido, para que possamos daí identificar quais seriam os locais. Talvez vão ficar um pouco afastados da nossa sede municipal aqui, mas isso não impede da gente poder fazer investimento e trazer essa água subterrânea, que no meu entendimento é uma água que tem uma qualidade melhor, uma segurança hídrica melhor, inclusive ela é de um custo mais baixo para tratamento, né? Então a ideia é justamente ver aonde que a gente tem esse recurso, e a gente acredita que é possível que a gente tenha alguns locais, né, possivelmente que possam nos fornecer essa água, e aí dessa maneira a gente pode se planejar, organizar para que a gente possa demandar estudos e projetos para trazer essa água, né, para ser utilizada aqui na nossa cidade. Fábio, você comentou da questão da preocupação que o SAI tem com relação à água que é distribuída para a comunidade. E você já me disse numa oportunidade de que lá na ETA, né, praticamente de hora em hora, é feito coleta de água para se avaliar a qualidade da água que está sendo servida, né? Nos fale sobre isso. Normalmente o Ministério da Saúde ele recomenda que a cada hora seja feita uma análise, né, para saber como é que está a qualidade da água. A gente tem por regra nossa mesmo a cada 40 minutos fazer, né, para que a gente tenha mais amostras e tecnicamente a gente tenha uma segurança melhor. Então, assim, a mesma qualidade da água que a gente tem nos poços subterrâneos, a gente também coloca nessa água superficial. Então, nós temos junto a ETA lá um laboratório onde existe um processo de análise, né? Os técnicos que lá atuam, os operadores, o pessoal que trabalha no laboratório, eles estão diretamente atentos com o que acontece lá. Então a água, a partir do momento que ela entra dentro da estação, ela tem um tempo de tratamento em torno de 1 hora e 25 minutos. Então antes dessa água que passar por esse processo, antes dela ser liberada para a população, são feitos todos os testes. Se ela não estiver de acordo, essa água ela é devolvida para o rio e ela segue o seu curso, né? Raramente isso acontece, né? Normalmente a gente consegue fazer com que o tratamento que ali é feito, ele esteja dentro dos padrões. Então, assim, o nosso tratamento, tanto da água superficial, da ETA, no caso, quanto da água subterrânea, o nosso cuidado, que eu digo, a qualidade da água é a mesma, né? Acontece que a gente precisa ter uma regularidade maior com a água superficial, até porque ela é uma água que pode estar com algum contaminante diferente, mas a gente faz um trabalho que garante a qualidade da água, né? Como eu disse antes, né, o nosso trabalho é incansável, né? Porque quando você está cuidando da água, você está cuidando da saúde pública. E quem está operando lá, ele sabe que se alguma coisa acontecer de errado, a gente pode estar prejudicando os nossos familiares, e ninguém quer isso, né? Então a nossa responsabilidade é muito grande com relação a isso,
E é uma coisa que eu sempre falo nas minhas reuniões aqui, quando a gente trabalha com os nossos técnicos, e que nós temos que ter uma atenção muito grande com a qualidade da água. Não podemos de maneira nenhuma disponibilizar uma água que não esteja dentro dos padrões, até porque a gente estaria causando um problema. Parte dessa rede de distribuição de água foi construída em 1966, boa parte na década de 70. E naquela época se utilizavam canos de ferro. Não existia o PVC que nós utilizamos hoje nos sistemas de residências e de rua. Ainda existem canos de ferro distribuindo água em Marechal Rondon? Boa pergunta, João. Na verdade, sim. Você vê como a gente... É até legal falar disso, né? A evolução, né? Como o senhor bem colocou, foram feitos com canos de ferro, depois evoluímos para o PVC e hoje já estamos no PAD, que é o polietileno de alta densidade, né? Então, tanto é que a nossa tubulação nova, inclusive as redes adutoras, nem são mais de PVC, já são de PAD, que é um plástico, né? Um polímero, na verdade, que ele é mais maleável. Então, ele é mais, digamos assim, por ele ser mais maleável, ele pode sofrer menos problemas com vazamento, né? Então, por ele ter essa maleabilidade. E sim, nós temos ainda a rede de alguns locais com rede tubulação, principalmente de ferro, e que gradativamente estão sendo substituídos, né? Tem inclusive um trecho na Avenida Maripá que vai ser revitalizado e que nós já colocamos no nosso cronograma agora para substituir. Então, a partir do momento que acontecer a revitalização da Avenida Maripá, já é um trecho que nós vamos aproveitar, são em torno de 150, acho que quase 200 metros de rede de tubos de ferro que vão ser substituídos, né? Mas ainda existe sim, e quanto a qualidade ele não chega a interferir, né? Porque o ferro está lá, claro. O que a gente percebe, às vezes, no ferro, ele acaba tendo um pouquinho de manganês, né? Que é aquela coloração mais escura, eventualmente, que pode acontecer, que a pessoa pode perceber na sua residência, né? Muitas vezes isso é confundido como sujeira, né? Não deixa de ser, mas o manganês ele não chega a causar nenhum problema de saúde, digamos assim, né? Ele apenas ele fica acumulando ali e acaba, né, causando esse tipo de probleminha aí. Mas é uma pequena parte ainda que tem só essa rede de ferro e que gradativamente, como eu disse, a gente está substituindo. As pessoas de Marechal Rondon precisam ter um filtro de água na sua casa? Isso vai muito da questão cultural de cada um, né? Nós temos a responsabilidade de entregar água com qualidade até no hidrômetro, né? O que a pessoa faz dentro da residência fica a cargo dela, né? Eu, digamos assim, eu não recomendo e também não sou contra quem coloca, né? Isso é uma decisão muito particular, né? Corre-se o risco, dependendo do filtro, muita gente coloca uns filtros que são extremamente, né, que fazem um processo lá que inclusive tiram o cloro. Eu penso que aí é um pouco delicado, porque se você não tiver uma caixa d'água bem limpa, você pode, a partir do filtro, estar contaminando a tua água, né? Então, eu penso que, dependendo do tipo de filtro que você for colocar, você pode, ao invés de trazer um benefício para a tua saúde, você pode estar colocando ela em risco, né? Porque nós vamos entregar uma água clorada, fluoretada, até, como eu disse, na ligação de água. Dali para frente, é responsabilidade do proprietário, né? No caso de cada um de nós, né? Dar condições adequadas para que a gente possa ter uma qualidade da água interna, né? Então assim, muitas pessoas fazem essa pergunta, né? Como eu disse, vai muito da questão da particularidade de cada um. Não vou dizer que seja algo que eu não recomendaria, né? Eu na minha casa não tenho porque eu sei a qualidade da água que a gente tem aqui. Então eu tomo ela com maior tranquilidade, eu faço a limpeza da minha caixa lá a cada 6 meses, né? Tudo aquilo que a gente recomenda aqui eu compro na minha casa, por isso que eu não tenho filtro lá e eu tenho a total segurança que eu estou tomando uma água de qualidade. Por isso que na minha residência eu não tenho filtro. Ok. Fábio, agradeço pela entrevista e à disposição para você fazer suas conclusões e tiver algo mais a declarar. Também agradeço, João, pelo espaço, pela oportunidade, dizer que o site está de portas abertas aí para receber a nossa população, né? Dizer da nossa alegria hoje, novamente, de estar comemorando aí os 59 anos do SAI, dizer que é um desafio muito grande para mim, que sou servidor de carreira, hoje estar aqui dirigindo a autarquia, né? Quero agradecer novamente à administração do município, o prefeito Baques, o vice-Sauer, pela confiança, né? Pela ousadia, né? De quebrar um ciclo, né, João? De colocar sempre, normalmente, diretores políticos, né? E pela primeira vez na história dos 59 anos de SAI, um servidor de carreira. Então, quero novamente agradecer à direção, né? Agradecer principalmente ao prefeito, né? Pela confiança e dizer que nós estamos juntos aí com o município, né? E vamos lá, vamos trabalhar muito. Sempre digo aqui que
A gente não sabe tudo, mas a gente vai procurar saber, né, das pessoas que podem nos ajudar para que a gente possa, de uma maneira muito serena, muito tranquila, administrar com muita seriedade e com muita humildade. A gente sempre vai estar fazendo o nosso melhor trabalho.